Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu estou aqui com o ícone da música guineense, Juca Delgado. Boa tarde. Boa tarde. Foi um prazer tê-lo no meu canal e agradeço a oportunidade de poder estar consigo. Não é todos os dias que a pessoa encontra uma pessoa do teu gabarito para conversar. Então, queria saber quando é que começaste a interessar pela música? Olha, eu comecei a interessar-me pela música desde muito cedo. Exatamente. Penso que aos 8, 9 anos de idade comecei a interessar-me no bairro da Ajuda. Eu sou do bairro da Ajuda e o bairro tem uma sociedade musical aí muito grande. Posso falar do Estevão Soares, do Herculano Soares, dos irmãos Soares. O meu próprio irmão que me introduziu na música, que me ensinou a tocar guitarra, o Nuno, que fez parte do Zumbaranço. Portanto, foi a partir daí que nós começamos a interessar. Eu digo nós, eu, o Silvério Soares, o irmão dos Manos Soares, o Ladislau Ucha, que já não está entre nós, o Hugo Nuzeline, muitos outros colegas, o Tony Praia, que está nos Estados Unidos hoje, o Hugo Nuzelino está aqui connosco, formamos uma banda, o Juventude Cobernel. Não é? Só miudinhos. A partir daí nós fomos desenvolvendo, não é? o nosso gosto pela música, e tocávamos também na igreja Nossa Senhora da Ajuda. Foi aí que eu comecei a tocar flauta também, e todos nós, não é, que passamos por aí, tocávamos flauta, guitarra, e foi aí que nós desenvolvemos e cimentamos o nosso gosto pela música. Eu acho que a maioria dos músicos, todos passaram pela igreja. É verdade, porque ou a Igreja Católica ou a Igreja Evangélica é um espaço muito importante para formar pessoas. Porque para já é muito importante pensar na questão da religião, que nos educa, que nos limita e nos forma, não é? Então aí a comunidade é sã, é boa, não é? E há padrões de exigência e isso tudo, então isso acaba por nos tocar a todos. Eu já tive essa experiência, fui do grupo coral. Exatamente. Já cantei. Exatamente. Ok, gosto da música. Então eu queria saber como é que a sociedade guineense olhava para vocês que eram música naquela época. Bom, naquela altura havia, na verdade, duas formas de pensar isso. Uma é de que entendia-se quem fazia música, não é? Portanto, não tinha mais nada, era bandido, e porque ia se perder, e não sei lá, tudo bem. Porquê? Porque nós entendemos que a música não era uma profissão, não. Tu tinhas que te formar em alguma coisa e depois fazer música como nos teus tempos livres, como passatempo, não é? Mas nós, naquela idade, não tínhamos grandes problemas. A única coisa que nos diziam é: vê lá, não te distraias só a fazer música, porque tens que estudar, tens que te formar. Então, nós sabíamos que estávamos a tocar, tudo bem, gostávamos de fazer aquilo, mas já nos diziam que aquilo não era um caminho para seguir profissionalmente. Sim, sim. Porque em África não é aquilo que te dá para sustentar a tua família e isso tudo. Então nós íamos fazendo música de uma forma tranquila, sim, não é? Mas sabendo sempre que um momento vamos ter que deixar aquilo e enverdar por um caminho. Tanto que isto fez com que alguns grupos não continuassem. Posso falar dos Capa Negra, que era um grupo de estudantes, podemos chamar assim, não é? O Sidónio, o Rui, o João, o Sanfa, toda essa gente que passaram nos Capa Negra chegaram a um ponto em que tiveram que sair para ir estudar, porque era um grupo académico. Sim, sim. Um Barança a mesma coisa, chegou um período em que todos, grande parte saiu para ir estudar e acabaram por deixar o grupo. Mas eu entendo, porque a nossa sociedade não tinha estruturas para absorver, dizer: tu és músico, tens este trabalho como músico. Hoje em dia as coisas já estão bem diferentes, na verdade. Temos todo o mundo para ganhar a nossa vida com a música. Não é? Então, passaram por momentos difíceis sendo músicos? Sim, é natural que sim. Quem faz música aqui, ou mesmo fora, sendo guineense,
passamos momentos difíceis. Porquê? Porque não temos um país com um mercado musical. Não existe. Sim. Então, tu tocas, está bem, muito sazonalmente. Há um período que fazes muita coisa e depois ficas um grande período sem fazer nada. Quando estás fora, não é? A tua comunidade, não é? Acaba por te dar trabalho. E a comunidade guineense fora, não é? Não tem um poder económico. As associações, as pessoas particulares, um empresário, não têm capacidade para fazer com que o músico guineense consiga trabalhar, não é? Como eventualmente outros. Não é? Se formos dar um exemplo, Cabo Verde tem uma vivência cultural muito grande, tem um mercado grande, tanto em Cabo Verde como fora, não é? Pode não ter tanto em Cabo Verde como tem fora, mas tem. Quantos festivais acontecem em Cabo Verde? Não é? Angola, quanta coisa acontece aqui, por acaso não acontece nada. É verdade. Então pronto. E tu, músico, tens que lutar para criar o teu trabalho, fazer as tuas músicas, pedir músicas às outras pessoas, criar, não é? Formar naquilo que tens que fazer. E ainda por cima, preocupar em criar canais de escoar o teu produto. Fica muito difícil. Isso é complicadíssimo, não é? Hoje em dia, os músicos, não é, mais recentes, podemos falar no Clash, podemos falar na Star Candinha, no Az, não é? No Azuane, no WG, podemos falar nesta juventude toda, não é? No Binhã, noutra gente que já está a ter outras saídas, não é? Graças também à internet e graças, não é? Sim, sim. Aos vossos canais que nos levam para fora de uma forma muito mais fácil, não é? E claro, o reflexo acaba por ser mais rápido e mais abrangente também em relação ao país. Mas há todo um trabalho que o país devia fazer para facilitar e minimizar as nossas dificuldades, não é? Como músico. Nós, em 83, sim, conseguimos uma bolsa de estudo para irmos formar em música, porque até lá só tínhamos um guineense formado em música, o Augusto Pereira. O Pachu, que era o diretor da Escola de Música, José Carlos Soares. Nós conseguimos uma bolsa de estudo da Fundação Carlos Gulbenkian, 6 bolsas, e saímos daqui para irmos formar em Portugal. Saiu o Francisco, que já não está entre nós, que era trompetista de Escobiana Jazz, o Zé Manel, né, que já era músico, já tocava como a Majombo, não é? E já tinha gravado o disco a solo dele, Testemunho de Aos. O Tiago, isto é Tiago, a Inês, a única mulher que foi connosco, não é? O João Cornélio, que foi diretor-geral da Cultura durante muitos anos, e eu. Fomos os 6 que fomos para Portugal fazer música, não é? Foi uma sorte. Entretanto, quando nós fomos, estávamos convencidos que íamos ter um período de estudo, que era de 4 anos para fazer o curso básico de música. Porque uma pessoa quando, mas básico, como assim 4 anos? Sim, porque o curso geral de música são 9 anos. Muito tempo. Então, porque o superior, ainda para especializados, ainda são mais 3 anos. Então, acabamos por ter 12 anos. Então, mas fomos para estudar 4 anos. Mas afinal não era isso. Nós, ao fim do primeiro ano, disseram-nos que íamos entrar no nosso último ano de bolsa, que era o segundo ano. Sim. Quando pedimos a reunião, eles explicaram-nos que a Secretaria de Estado pediu bolsa para os professores da Escola de Música. Sim. Porque nós já dávamos iniciação musical aos mais novos. Sim. E a Gulbenkian, logicamente, deu uma bolsa de pós-graduação que vai de 6 meses a 2 anos. Entretanto, eles renovaram-nos a bolsa excepcionalmente mais 1 ano. Fizemos 3 anos. Aí punha-se a questão de a Academia de Amadores de Música, onde nós estávamos a estudar, é uma escola cara. E nós não íamos ter, sem uma bolsa de estudo, não íamos ter formas de sustentar os nossos estudos. Então, aconselharam-nos concorrer para entrar no Conservatório, que é uma escola nacional, Conservatório de Música, Conservatório Nacional de Música de Lisboa.
Só que no conservatório tens que entrar com o 4º ano feito, porque todos nós já tínhamos 20 anos de idade. Sim. Aí era um problema sério, porque nós estávamos a estudar o 3º ano. Sim. Então, conseguimos que a academia nos desse autorização para assistirmos às aulas do 4º ano. Sim. Então, eu fiz o 3º e 4º ano num ano. Formação musical, a história da música, isso, para poder concorrer no conservatório. Porque no conservatório, independentemente de teres o 4º ano feito, ainda tinhas mais uma outra etapa a ultrapassar, que era, como é uma escola pública, não se paga, há muita concorrência, não é? Há poucas vagas. Então, por exemplo, eu estava a estudar 3 instrumentos na academia: piano, violoncelo e clarinete. Eu fui concorrer para entrar no clarinete no conservatório. Havia 7 vagas e nós éramos 37 ou 38 alunos, não é? Porque na música não basta apresentares um certificado, não. Tens que, em loco, ao vivo, prestar uma prova, não é? Da admissão. Então aí fui concorrer e, por sorte, também porque tinha que trabalhar, consegui entrar. Eu fui um dos 7 selecionados para fazer o curso de clarinete no conservatório. E continuei a fazer piano e violoncelo na Academia de Amadores de Música. Entretanto, comecei a dar aulas para poder pagar os meus estudos. Mas, na verdade, a escola era muito cara. A academia era muito cara. Paguei 2 meses e depois disse à direção da escola que eu ia desistir. Então, eles depois... Uma professora que fazia parte da direção foi falar com a direção e deram-me como se fosse uma bolsa de estudo. Permitiram-me estudar sem pagar. Exato. Deram-me. E curiosamente, essa professora, eu vou contar aqui essa história muito rapidamente. Essa professora, nós tivemos um episódio. É uma das boas professoras da Academia de Amadores de Música, Teresa Meneres. Sim. E ela tinha por orgulho de que todos os alunos e as alunas é que tinham a melhor nota da escola. Sim. E ela fazia por isso. Ainda bem. Sim. Naquele ano que nós fomos prestar a prova no final do 1º ano, sim, eu fui a pessoa que teve a nota mais alta no curso de piano. Então, quando saiu a pauta, toda a gente foi ver, eu acho que eu tive 16 ou qualquer coisa, ou 17. No 1º ano nunca te dão mais do que 17. Acho que eu, na música, nunca te dão. Ou tive 17 ou 18, já não me lembro, mas não passava de lá. Sim. Porque tanto na formação musical, em todas as outras disciplinas, sempre tive a nota e eu ia reclamar. Mas porquê que eu tive só isto se eu tive tudo certo? É dizer, nunca levas a nota máxima nos primeiros anos. Bom, então eu tive a nota mais alta. A minha professora veio-me chamar. Eu sou Pedro. Sim. Toda a gente me diz Juca, mas eu sou o Pedro. Eu sou o Pedro Joaquim. Ela veio chamar. Pedro, pega no teu programa de exame e venha comigo. Então pegou, fomos para uma sala. Eu sentei-me e ela me disse, toca o programa do exame. Sim. Então fui, toquei tudo. E essa professora sentada ao lado a acompanhar. Toquei todo o programa. E ela disse, tá bem. E ela foi embora. E a minha professora disse, já viu? Ela... queria saber se realmente merecias a nota mais do que a aluna dela. Porque a aluna dela fez esse exame também. O mesmo exame que eu fiz, no mesmo ano. Fizemos. Eu, como tive, então ela quis constatar. Curiosamente, 3 anos passados, no 4º ano que eu estava a estudar, quando eu disse que eu ia desistir, ela é que foi falar com a direção para me dar em bolsa. Engraçado. Ela é que foi falar e pediu, então permitiram-me estudar sem pagar. Sim, e foi assim que eu continuei a estudar. Também porque os meus tios me disseram que eu não vinha. A minha tia, a Laila, e o meu tio, Zeca Castro Fernandes, que era baixista do Scobiana Jazz, eles é que disseram que não ia ficar. Fiquei a viver na casa deles e fui estudando. E foi assim que eu continuei a estudar, porque senão eu tinha que regressar para Bissau e eventualmente conseguir uma bolsa ou ficar aqui sem a formação que eu consegui depois. Entretanto, continuei a estudar e resolvi ficar por lá, durante muito tempo também por causa das nossas atropelos políticos e golpes de Estado sucessivos.
acabei fui ficando, não é? E pronto. Que eu consegui, graças a Deus, regressar de uma forma definitiva, assim espero. Tanto os meus professores como os meus colegas olhavam para mim assim, mas como é que tu consegues? Porquê? Porque eu estudava 3 instrumentos. E é muito, não é normal. Sim, sim. Eu sei que não é normal e é bom falar isso para que as pessoas entendam. Porquê? Porque quando entras nessas escolas para seres músico, exigem-te estudar pelo menos 6 horas por dia do instrumento. É básico. Bom, agora, o que é que lhes fazia confusão? É como é que eu arranjava 6 horas vezes 3. Pois. Não é? Eu estudava todo o tempo e também porque tenho algumas facilidades de conseguir fazer as coisas. Não é? Não precisavas fazer 6 horas por dia, mas se estudasse 2 horas, estudava concentradamente. Porque o nosso problema é que nós, os alunos, não sabemos estudar enquanto alunos. Nós queremos o resultado. Sim. Queremos é tocar, temos pressa. E aí perdemos tempo. Um bocadinho. Okay. Depois que concluís, voltaste para a Guiné ou ficaste por lá? Não voltei. Não voltaste? Não voltei. Queria voltar, mas por várias situações, também por essa nossa instabilidade cíclica. Sim. Fui adiando. Acabei, já tínhamos uma banda Isabari, uma grande banda, que se diga de passagem, sim. Não porque eu fiz parte, mas porque na verdade fez um trabalho notório. Fui tocando, fui trabalhando com os Isabari, entretanto fui trabalhando com outras pessoas, fui me interessando por trabalhar com outras pessoas, viajei, então fui ficando. Mas de cada vez que eu me preparava para dizer, bom, vou criar uma estrutura aqui e vou vivendo entre cá e lá, sim. Faço 3 meses cá, 4 meses e vou e venho, ia acontecendo uma coisa, sucessivos golpes de Estado, não é? E lá está, eu saía daqui e acontecia alguma coisa. Em 98, sim. Eu vim para a Guiné. Eu saí da Guiné e não regressei quase 15 anos. Depois, com todo aquele problema, divorciei-me do país. Dizia, não quero mais saber da Guiné. Sim, dizia. Entretanto, quem me fez vir a Guiné, regressar a Guiné, eu gravava os discos. Gravei o disco do Sangará, o Credifone, gravei com toda a gente, eu não vinha. Eles vinham, e ninguém, por isso que as pessoas também não conhecem o Juca Delgado. Ouviam o Juca Delgado, não sabiam quem era. Ponto. E acontecia a mesma coisa com Angola. Gravava N discos com os colegas de Angola, com o Yuri, com o Voto Gonçalves, com o Carlos Buriti, com o Rui Mingas, com tanta gente, e não conheciam o Juca Delgado. Ponto. Mas tudo bem. Mas no caso da Guiné, era isso que acontecia. Sim. Eu não vinha. O GOG depois é que me fez vir. Quando eu gravei com o Atanásio, o primeiro disco do Atanásio, o Aventura, acho eu, sim. Foi aí que eu vim a Guiné. Ele me disse, Juca, é importante que tu vás a Guiné, porque tu não tens a noção da importância do teu trabalho no nosso país. O GOG uma vez, não sei que disco é que estávamos a gravar, chamou-me cá fora. O Atanásio estava a preparar para vir e eu naquela, não vou. E ele me disse, eu depois entrei, eu decidi, então eu venho. Eu vim com o Atanásio e depois... Isto foi quando? Em 97, 98. Ok. Sim, porque a 7 de junho 98, foi em 98. Sim. Eu depois vim com o Atanásio e meses depois vim com o Iva Ixo. Viemos apresentar o Cicanua Cancaia. Exatamente. Quando acabamos de fazer a apresentação desse disco, eu era para ficar. Quis adiar a minha viagem para ficar mais 15 dias. Entretanto, não pude ficar porque eu estava a gravar com um cantor de Angola. E eu tinha que acabar o disco. Então eu disse, vou voltar, faço uma semana de estúdio, termino o disco e venho. Nesta história, um dia acordava cedo para ir para o estúdio, ouço a rádio que houve um problema. Eu disse, como toda a gente disse, isso é um problema entre eles, os militares, 2, 3 dias passa. Sim. Isso é que me impediu de vir. E também aquele disco é que me fez voltar, se não apanhava aqui a guerra. Aconteceu. Entretanto, fui para Cabo Verde. Eu fazia muitos trabalhos em Cabo Verde.
com a RTP África, porque a apresentação da RTP África formal foi feita em Cabo Verde. Então eu fui para Cabo Verde fazer esse concerto, né? E depois fui regularmente fazer trabalhos lá. Numa das viagens que eu estava a preparar para vir para cá, houve um golpe de Estado. Sim. A 12 de abril, Sim. mesma coisa. Saí daqui, 4, 5 dias depois, deu-se um golpe de Estado. Foi cíclico, sempre. Então, eu disse, nunca mais venho viver para cá. Pois. Foi triste, porquê? Porque foi-se adiante. Tanto que chegou depois em 2017, disse, bom, chega. Porque também nessa altura era para ir para Angola. Eu já disse, eu não quero mais. Vou sair de Portugal, vou voltar para a Guiné. Mas havia tantos convites para ir para Angola. Sim. Mas tantos. Os colegas todos com que eu gravava, o Yuri, o Voto, os editores, a Rádio Nacional de Angola, tanta gente com quem eu já tinha trabalhado, estavam-me a convidar. Chuca, vem para cá, porque todos os colegas de Angola regressaram. Sim. Não é? O país criou condições para eles voltarem. Sim. Então, eu ia também naquela história, mas eu disse, não, se eu for para Angola, eu nunca mais venho para a Guiné. Pois. Não, porque o dinheiro é muito tentador. É verdade. Então eu disse, não, eu venho para a Guiné. Foi assim que eu vim em 2017, preparei, eu disse, bom, não quero mais saber, eu venho para a Guiné. Os colegas perguntavam, mas o que é que vais fazer na Guiné? Vais gravar discos? Não vou gravar discos porque não vou cobrar, a produção do disco não me vai sustentar. Eu disse, não, eu vou dar aulas. Mas o que é que vais ganhar? Que dinheiro é que tu vais ganhar dando aulas? Sim. Disse, bom, eu não vou à Guiné também para ganhar dinheiro. Eu vou para fazer o meu trabalho, que é passar o meu testemunho, aquilo que eu sei, poder ajudar a formar gente nova. Então é isso que me tem cá. Se calhar desvia das tuas perguntas. Não, ainda estás. E queria saber como é que eu posso dizer, se o Juca também já tinha feito parte dos grandes grupos que eu conheci. Antigamente era Mama Jumbo, em Caça Cobra, tinha outro que é Chifre Preto. Chifre Preto, Sim. Tenancoia. Não. A minha banda, como disse, era uma banda Juventude Cobernel. Sim. Nós éramos esse nome eu também ouvi. Sim, é uma banda tipo satélite, Sim. não é? Da banda Baranço, Sim. onde estava o meu irmão, o Nuno, o Herculano Soares, eles faziam parte de um Baranço e outros, eles é que nos formavam, não é? Ajudavam-nos, ensaiávamos, davam-nos formação, como acompanhar. Mais tarde vim a trabalhar com Mama Jumbo. Sim. Fui à Islândia gravar com Mama Jumbo o disco Ar Puro, a convite do Achuchi, convidou-me, então fui trabalhar com eles na parte da direção. Este Mama Jumbo foi o antigo ou o renovado? O renovado já, okay. que foi gravar esse último disco que nós temos no mercado, que é o Ar Puro. Então trabalhei com eles. Trabalhei com África Livre, num dado momento, nunca pertenci ao grupo. Trabalhei também com Lacarães, também durante um período de tempo, não é? Pronto, foram essas as bandas. Entretanto, em 83 saí da Guiné, fui para Portugal com a Bolsa de Estudo e lá em Portugal formámos os Isabari, não é? Com o Joanito, com o Chando, depois com o Iê, o Guto Pires, o nosso cantor, onde gravamos Cultura Bumbulum, não é? Gravamos o nosso disco Recompensa, o último disco que nós gravamos, mas que foi um trabalho muito, muito interessante, porque foi também um ponto de viragem em olharmos para a nossa música. Quando toda a gente olhava para as Antilhas, faziam o Zouk, que veio dar na Kizomba, nós procuramos fazer a nossa música e focar aquilo que foi a linha, na verdade, do Cobiana Jazz, de Caça Cobra, de Mama Jumbo, tudo aquilo que nós bebemos desses grupos, nós acabamos por nos Isabari, porque nós somos o fruto desses grupos, do Tenancoia, do Chocomon, do Chifre Preto, não é? Do Capas Negras, foram todos grupos que nos ajudaram a formar. Okay. E queria saber também, porque eu sei que és produtor, compositor e músico. Exato. Qual é a diferença entre isso? Bom, na verdade, nós normalmente hoje chamamos produtor
toda a gente que dirige, que faz uma música, que grava uma música. Sim. Na verdade, isto tem várias distinções e várias facetas. Sim. Nós temos o músico é quem toca. Quem senta numa bateria toca, que pega numa guitarra e toca. Obrigatoriamente não tem que ser o produtor musical. Sim. O Achuchi, por exemplo, é um dos maiores compositores que nós temos, de todos os tempos. O Achuchi compõe, faz a música. Ele também é autor. Aqui nós temos autor e compositor, as pessoas que vão fazer a música. Fazer. Porquê? Eu posso fazer a letra. Sim. O Tony Checa, né? Fez vários poemas Odete Semedo, que, por exemplo, o Zé Manel pega e vai musicar. Sim. Não é? Chama-me menino, um tema do Manecas. Sim. É um poema do Tony Checa, o poema. Aí o Tony Checa é o autor. Sim. O Manecas, o compositor, faz a música desta letra e temos a música. Não é? Odete Semedo faz um poema, que o Zé Manel pega e vai musicar, o Zé Manel aí é compositor, Sim. Odete Semedo, autora, e vamos ter a música. Depois da música surgir, Sim. não é? Eu vou pegar na música e entregar um produtor para produzir a música. Sim. Mas esse produtor pode trabalhar com mais duas pessoas, com um arranjador, que é uma pessoa que vai dizer como é que quer que o guitarrista toque, como é que quer que o coro entre, como é que quer que a bateria entre, não é? Essas coisas todas, não é? Sim. Então, aí temos um arranjador. Ele arranja, o produtor também pode fazer o arranjo. Hoje em dia, normalmente, o produtor acaba por abarcar todas essas responsabilidades. Faz o arranjo, não é? Sim. E às vezes até compõe as tuas próprias músicas e produz e faz tudo. E há um outro trabalho ainda nisto, que é o diretor, quem vai dirigir as gravações. Sério? Há o diretor musical, há o arranjador. O arranjador faz os arranjos. Diz, eu quero um saxofone, aqui quero isto. Estamos a ouvir a música do Maio, na terra branca. O arranjador vai dizer, não, eu quero que os coros façam só na terra branca. Na terra branca. Mas pode dizer, não, eu quero que ele faça, que os coros faz tudo. Na terra branca. E esse é o trabalho do arranjador, Sim. que o produtor também pode fazer. O diretor vai dirigir, não é? Vai estar a ouvir os coros a gravar. Ele diz, não está bem. Vai repetir, não está afinado. Não, aqui devia soar diferente. Tens que cantar desta maneira, porque há várias formas de cantar. Podes cantar de uma forma mais suave, Sim. mais doce. Podes cantar de uma forma mais dura, porque a letra também te exige isso. Podes cantar mais recortado. Pabiandingui na terra branco, por exemplo. Ou podes dizer, Pabiandingui na terra branco. Não é? Mais suave, mais ligado. Isto tudo é o diretor que vai escolher como fazer isto soar, para que a música tenha uma certa dinâmica, para não soar tudo igual. Sim. O produtor o que é que faz? Controla tudo isto. Não é? Controla o trabalho do diretor, diz, não estou a gostar dessa, eu gostaria que aqui soasse assim. Ele é que tem a última palavra, mas não tem que fazer tudo. Mas hoje em dia, normalmente um produtor acaba por fazer tudo. Eu já trabalhei como produtor, já trabalhei só como arranjador, faço o arranjo e entrego. Eu não tenho mais nenhuma responsabilidade aí. Eu já trabalhei só como diretor. Sim. Me dizem, Juca, eu quero que tu me dirijas os coros. Eu vou para o estúdio dirigir. Pergunto o produtor o que é que quer, eu tenho que fazer aquilo soar, né? Em conformidade daquilo que o produtor quer. Eu trabalhei, gravei com o Martinho da Vila, por exemplo. Ele tem um produtor dele, que é o Rio do Hora. O Rio do Hora, ele é que tem a última palavra. Eu escrevi os arranjos, trabalhei com esta banca jazz, escrevi os arranjos, mostrei o Rio do Hora. Arranjos para os sopros, trompete, saxofone e isso tudo, e para os violinos, para as cordas. O Rio do vê o arranjo e diz, tudo bem, gostei disto, mas aqui eu quero que tu mudes. Não quero que isto soe assim.
Porque ele não tem que fazer, não tem nem que perder tempo. Tem que usar alguém para fazer aquilo que ele quer, porque o foco dele é outro. E também porque, para aquela música, não é a inspiração dele fazer aquele arranjo. Sim. Então vão buscar alguém que se calhar é guineense e que tem aquele conhecimento, que pode ter conhecimento também de música clássica, que traga alguma coisa para as cordas, para os violinos, violoncelo e isso tudo, e ele fica a ganhar no trabalho dele. Mas ele quando vê aquilo que eu escrevo, tens que escrever a música também, não é de boca, porque aí é papel que conta. Sim. Ele vê e diz, ótimo, aqui eu gostaria que soasse menos brilhante, menos agudo. Ótimo. Porquê? Porque ele sabe o que é que vai ter nessa zona da música. Sim. Isso é o trabalho do arranjador. Alguém me diz, eu quero que tu me dirijas. Porque um produtor pode não saber dirigir. Um músico pode não estar a conseguir alguma coisa. Depende daquilo que tu lhe dizes e ele consegue. Um exemplo, eu gosto de falar com exemplos. Sim. A Yanara diz que eu falo demais. Não. Por exemplo, nós estávamos a gravar o disco do Zissabari. Sim. Tínhamos no estúdio o Paulo Curado a gravar a flauta transversal. Ele faz uma frase de uma forma muito sentida e não faz aquilo quadrado. E aquilo soou muito bem. Sim. Só que aquela frase tem que ser dobrada, fazer outra voz. Sim. Não é? Temos Paviandingui na terra branca, outra voz pode Paviandingui na terra branca, tipo umas harmonias. Sim. Ele precisa fazer uma harmonia nessa flauta, só que não consegue porque ali há uma nuance que ele faz que não é quadrada, matemática. Sim. E ele não estava a conseguir. Eu disse, olha Paulo, faz, nem pensa naquilo. Não pensa, faz. Ele faz e consegue colar aquilo. E ele diz, às vezes depende daquilo que tu dizes o músico para conseguir fazer. Esse é o trabalho do diretor musical. Do diretor musical. Tem que saber passar a informação. Tem que saber fazer os músicos conseguirem dar de si. Não é? Porque às vezes, aliás, é como um professor. Não é? Nós, durante a nossa vida da escola, há professores que nos marcam. Há aqueles professores que conseguem de nós aquilo que às vezes nós nem pensamos. Então na música nós temos isto. As coisas estão muito bem diferenciadas, não é? Por exemplo, as pessoas dizem numa orquestra, vemos um maestro numa orquestra. Mas o que é que o maestro está lá a fazer? Está lá a sacudir os braços, os músicos nem olham para ele, não sei quando. É que as pessoas não têm a mínima noção, na verdade, do papel daquele maestro. É a pessoa mais importante daquela orquestra. Não precisa pegar em nenhum instrumento para tocar. Há uma razão interessante. É porque cada um de nós tem o seu temperamento e tem a forma como sente a música, não é? Então, cada um faz a música consoante o seu temperamento, não é? Quando nós temos um acelerando que eu tenho que fazer, neste momento da música eu tenho que acelerar um pouco. Eu vou acelerar conforme o meu temperamento. Se for um retardando, um atrasar, não é? Eu vou fazê-lo consoante o meu temperamento. Numa orquestra de 40, 50, 60, 70 pessoas, isso seria uma balbúrdia, uma bagunça total. Então, todos vão tocar como o maestro sente a música. Ele é que vai fazer com que realmente toda aquela orquestra toque como uma pessoa só. A intenção é essa. Todos aqueles músicos vão ter que tocar como se fosse o maestro. Então, ele tem que ter a capacidade de lhes passar esse sentimento. Isso é importante. Então, vamos ter um produtor, um arranjador, um diretor, um autor, um compositor. Não é? Nós temos um dos temas belíssimos do repertório português, que é um tema dos Trovantes, que é o Perdidamente, que era Flor Bela Espanca. Não é? Fez um poema incrível, não é? Que eles pegam depois, não é? O Represas pega e transformam em música. Que é a mesma coisa aquilo que acontece aqui. Só que nós não temos essa tradição de separar as coisas. Em Cabo Verde nós temos isso. Temos o Manuel de Novas, que compôs para o Bana, para a Cesária, compôs para toda a gente. A Cesária não é compositora, ela é intérprete. Então as coisas têm que ser diferenciadas nesse sentido. Eu posso ser músico e aquela pessoa é um intérprete. O Bana é um intérprete, não é? É um intérprete. O Júlio Iglesias é um intérprete, não é? Ponto. Há gente que não compõe, não é? Mas que cantam incrivelmente bem. A voz, aquilo que se chama a voz
de todos os tempos. Não compunha o Frank Sinatra. Tinha gente que compunha para ele. Tinha um autor, tinha um compositor. Ele é o intérprete. Então as coisas estão assim bem definidas. Para nós é complicado, as pessoas dizem e toma música de fulano, Natália, na canta, e toma música de fulano. Sim, sim. Porquê? Porque nós temos uma sociedade de cantautores, temos uma sociedade de djidil. Tu que cantas, tu é que fazes as tuas músicas e contas as tuas histórias, não é? Os djidils têm a capacidade de serem cronistas, contam, rezam toda uma história. Então nós introduzimos isso na nossa música moderna, que não tem que ser. As pessoas não têm que compor. Podem pegar nas músicas de outras pessoas e cantam. O Tino Trimó canta os temas do Achuchi como ninguém. O Achuchi não é cantor, não é? Mas é um dos maiores compositores que nós temos, não é? Se formos ver em relação de qualidade e quantidade, não tem par. O meu compositor, tudo bem, é o Aliou Bari, que me toca. Porquê? Porque o Aliou Bari compõe as coisas com 2 acordes, coisas que eu nunca vou fazer na minha vida, nunca vou conseguir compor aquilo que o Aliou faz. Então eu admiro o Aliou assim de uma maneira incrível. O Achuchi é mais sofisticado, não é? Tudo bem, se eu esforçar-me tanto, se calhar chego lá perto do Achuchi, não chego lá, mas há essa questão, não é? Os compositores têm essa magia, têm essa que um cantor pode não ter. Mas depois há aqui um casamento que tem que existir, não é? As pessoas dizem, o Tino quando pega num tema do Achuchi para cantar é qualquer coisa. O Malan já fazia isso, que era um cantor também que gravou Pamparira, gravou todos aqueles temas, não é? Ele é do Caça-Cobra, não? Não, Mama Jumbo. Mama Jumbo. Sim, pois é. Mas é isso que é importante nós entender. Há aqui um casamento grande entre cada grupo de pessoas que faz o seu trabalho aqui. O Armando Salvaterra, quando compôs Mulheres de Pano Preto e este amor, esse hora de Parmanhã, não é? Uma só ouve o Zé Carlos a cantar aquilo, diz que o Zé Carlos é que fez essa música, porque casam-se naquilo que eles fazem, não é? Portanto, é assim. Então, o senhor Juca deixou Lisboa. O Juca. Deixou Lisboa para vir cá trabalhar, mas não vieste atrás de recursos. Vieste cá para dar o que sabes, o que tem de melhor para oferecer ao nosso público. Exato. Agora, o que é que o Juca faz? Eu agora estou a dar aulas. Sim, estou a dar aulas. Dou aulas na escola portuguesa, que tem um programa de ensino português que é obrigatório a música desde o 1º ano até o 6º ano. E, paralelamente a isso, temos uma escola de música normal para qualquer pessoa, com extracurriculares, na própria escola de música, na própria escola portuguesa, não é? Onde temos vários instrumentos, piano, bateria, canto, guitarra, flauta, saxofone, temos vários instrumentos, acordeão, não é? Mas isto está aberto a qualquer um? A qualquer pessoa que queira se inscrever. Sim, pode ter acesso pode, a sim, sim. E procurarmos encaixar nos horários mais propícios. Ok. Isso já é bom. Tu já trabalhaste com vários artistas ou só? Não, já trabalhei com muitos músicos de outras nacionalidades, não é? De Santo Tomé, de Cabo Verde, de Angola, de Portugal. Não é? Já trabalhei, por exemplo, de Portugal, já trabalhei com os Heróis do Mar, não é uma banda que as pessoas conheçam agora, mas com o Rui Veloso e com músicos de vários estilos musicais. Também já trabalhei com o Emanuel, não é? Já produzi marchas populares de Lisboa, já produzi marchas populares do Porto, já fiz coisas muito diferentes. Já gravei com o C4 Pedro, já gravei com o Voto Gonçalves, com o Carlos Buriti, que já não está entre nós, com o Valdemar Bastos também, que não, do Brasil, com a Fabiana Cosa, com o Valdemar Bastos, com muita gente. Já trabalhei com o Tito Paris, já trabalhei, bom, graças a Deus trabalhei com o meio mundo. Mas o que é que te dá também a possibilidade disto? No meu caso eu digo é a escola. Sim. Porque quando tu estudas, tu tens uma cadeira que é análise técnicas de composição ou harmonia. Ajuda-te a entender as coisas e ajuda-te a desmontar tudo. Eu não preciso ser deixa ver, de Cabo Verde para saber compor uma morna. Sim. Agora, posso fazê-la soar melhor ou menos,
dependendo da inspiração. Não é? Mas há tudo, há componentes, há a parte melódica, há a parte rítmica, há a parte harmónica, que deves conhecer para saber. A música árabe vive disto, a música floop vive disto, não é? A música biafada vive disto. A partir daí, tu sabes como montar as coisas, não é? Isso permite-te trabalhar com muita gente e entrar dentro do espírito, não é? E dar de ti. Tá bem. E como é que a música ficou agora contigo? Olha, Continua ou está de lado as suas aulas? não, eu na verdade eu digo, por opção eu deixei de tocar, não deixei de tocar ao vivo, fazer concertos, Sim. reduzi o tempo, deixei de produzir discos para focar nas aulas. Eu gosto muito de dar aulas. Talvez goste mais de dar aulas do que estar num palco a tocar. Talvez, não sei. Eu adoro tocar em palco, mas adoro dar aulas, na verdade. Então, e dar aulas exige uma disciplina. Nós não podemos estar a dar aulas e resolver faltar 2 dias, 3 dias porque vou aqui ou porque vou ali. Desde que eu vim para a Guiné, deixei de viajar. Viajo nas férias, vou de férias. Durante as férias, se me surgir algum trabalho, como surgiu, agora, o ano passado que eu fui de férias, trabalhei em Espanha, trabalhei em Portugal, tudo bem, mas aqui não saio. Durante o período de aulas não viajo. O foco é dar aulas. O meu foco é dar aulas. Continuo a produzir uma ou outra coisa, não é? Para não me tirar tanto tempo, Sim. porque eu dou aulas das 8 da manhã, todos os dias, até às 5 da tarde. São muitas horas. Sim. Tenho que chegar a casa, preparar, estudar, também aquilo que eu vou trabalhar com os alunos depois. Sim. Então, se eu vou me meter a cabeça na produção, no estúdio, não vou conseguir fazer isto que eu estou a fazer até este momento. É isso. Não é? Pronto, não vou deixar de fazer música, vou continuar a fazer, vou tocar de vez em quando. Tenho tocado com 2 músicos aqui na Guiné, é com o Binhã e com a Amin Jah. Sim. São os 2 que eu continuo a tocar ainda, a disponibilizar. Porquê? Porque tocar tira-te muito tempo, tens que ensaiar. Sim. Eu detesto subir um palco, tocar sem ensaiar suficientemente bem. Porque se eu vou tocar e sei que a banda não funcionou bem, eu fico com vergonha quando me vêm dar os parabéns. Eu sei que eu não fiz aquilo que eu devia ter feito. As pessoas pagam o bilhete para ir ver um concerto, eu no palco tenho que fazer o melhor. Então, e tem que ser assim. Então, nós normalmente é fácil agradar o público, porque não sabem o que é que vai por dentro. Porque eu posso falhar e disfarço e não sei como, porque temos experiência. Mas tu, músico, tens que ter a consciência que não fizeste aquilo que devias ter feito. Então, prefiro não tocar do que ir para cima de um palco e improvisar. Exato. Eu, às vezes, eu já fiz concertos que eu não saio do camarim enquanto o público não vai embora. Porque se me dizem, epa, foi muito bom, e eu vou mentir, vou dizer, obrigado, sim, estou feliz. Quer dizer, isso é grave. O público nem percebe. Não, eu sei que não percebe, mas não Sim. pode ser. Eu digo uma coisa. Eu falo à vontade porque eu já tenho a idade que tenho e posso falar. Sim. É muito difícil trabalhar com nós os guineenses. Porque nós não queremos nos esforçar a ir ao limite. E temos que ir ao limite. E eu não faço nada bem, não faço muito bem, as coisas muito bem, quando nós fazemos com os guineenses. Fazemos, bom, tudo bem. Até aí calcule mal próprio, até aí, por amor de Deus, tem que ser excelente. Eu não sei. E eu digo que eu é que estrago as coisas, porque eu quando estou, não vejo nada a correr muito bem. Quando eu não estou e venho perguntar, dizer, pai, foi maravilha, foi uma coisa, então, mas eu é que estrago as coisas. Eu acho que o nosso nível de exigência tem que subir. Sim. E graças a Deus já temos um leque de músicos que está-se a preocupar com isso. Nós viemos daquele leque, daquela geração de músicos que trabalhavam muito. Caça-Cobra, Mama Jumbo, aliás, tanto que essa malta, aquilo que gravaram muito avançado para o tempo. Até hoje aquilo toca, tu ficas de boca aberta. E nós temos que fazer isso. Porque a tecnologia torna os homens preguiçosos. Tu com a tecnologia hoje gravas, eu afino toda a tua voz, não é? Meto um quantize, corrijo tudo aquilo que eu toquei mal, não é? Isso é mau, isso vai me tornando mais preguiçoso. É verdade. Então, e eu depois não quero trabalhar muito.
aquela geração que nos fez música, trabalhavam, ensaiavam horas a fio por dia. E nós hoje não ensaiamos. Vamos para cima de um palco, como o público não sabe o que é que está por dentro, eu aceito, eu digo, não pode ser. Eu reclamo. É por isso que eu, quando trabalho também com os meus colegas, sabem, nós todos juntos esforçamos para chegar a um nível bom. Eu queria saber qual é os conselhos que têm a deixar aos artistas da nova geração guineense. Olha, duas coisas eu deixo. Um músico é uma pessoa que faz parte da sociedade. Certo? E toda a gente na nossa sociedade devia ter a possibilidade de se formar, ir à escola e ter o básico para mim. Não é? O nosso ensino não é bom, é o que nós temos. Ponto 1, temos que fazer isso. Ponto 2, quando nós abraçarmos a arte, temos que entender que a arte tem um papel fundamental na sociedade. Normalmente nós não pensamos nisso. Porquê que a arte é importante numa escola? Porquê que a arte é importante numa pessoa? A arte vai-te fazer o quê? A ser exigente, a saber valorizar aquilo que é bonito, aquilo que esteticamente é melhor. Isto tudo tem a ver. Porque se eu for ministro e apresentam-me algo, se eu não tiver uma visão artística das coisas, aquilo que é bom, aquilo que é belo, o meu grau de exigência não vai chegar lá. Exatamente. Isso tudo vai fazer com que eu seja uma pessoa mais exigente. Então, naquilo que eu for desempenhar, vou querer o melhor. Normalmente eu digo, eu como chefe de família, as minhas ações afetam a minha família. Se eu for um diretor-geral, as minhas ações vão afetar a minha direção-geral. Não é? Se eu for um secretário de Estado, o meu raio de ação já é maior. Sim. Se eu for um ministro, ainda maior. Então, tu para desempenhares cada vez um cargo maior, qualquer cargo, mas na verdade, convém que sejas uma pessoa bem preparada para isso, porque senão vais nos afetar a todos nós. É verdade. Não é? Sim, quando eu chego a um ministro e ser um ministro mal formado, não é só o meu ministério que vai sofrer, é tudo aquilo que tem à volta. Então, por isso é que eu digo que, na verdade, um músico, um pintor, um escultor, isso são importantes na sociedade, porque vão fazer com que o nosso grau de exigência, como é que eu posso dizer, o nosso conceito daquilo que é bom, até onde é que eu tenho que ir, aumentamos a nossa fasquia. Isso é importante. Okay. Muito obrigada, Tijuca. Gostei de ter falado contigo. Foi um prazer ter um ícone da música guineense comigo. Pessoal, como eu disse, daqui tem tudo. Não saiam deste canal que vai ter mais surpresas. Muito obrigado, Tijuca. Queres deixar alguma coisa para o pessoal lá de casa? Olha, o que eu digo é que continuem a acompanhar o canal da Azá, tá bom? Da Azânia. E sempre que precisarem de mim aqui, eu venho. Se quiserem, isso é um desafio que eu vos lanço para ela. Digam, gostaríamos que o Juca ou outra pessoa falasse disto especificamente. Aí tirávamos meia hora e falávamos de algo com todos os exemplos. Eu gosto, quando falo, eu gosto de falar dos exemplos, para percebermos o que é que está por detrás das coisas. Não dizer, como nós temos a tradição, menino catapunta, façam o que eu vou falar. Não. Eu quando digo, eu quero isto, eu explico porquê que eu quero isto. Exatamente. Eu quero isto por isto, por isto, por isto. Então, é isto que eu faço. Eu, como gosto de passar aquilo que eu sei, portanto, eu posso vir mais vezes e falar de coisas concretas, especificamente, então, e desmontar tudo. Tá bom? Isto vai ser um privilégio para nós. Estou aqui para isso. É isso que me trouxe a Guiné. Maravilha. Não é? Porque se um dia morrer, não é? Então deixo muita coisa às pessoas. Se um dia, eu não sei se vou, mas pronto. Isso ainda vai demorar para chegar, porque temos muito a aprender consigo. Tá bom. Tchau. Ok, obrigado pessoal. Chegamos mais ao fim de mais uma programação. Espero que gostem. Até o próximo vídeo. Um beijo.